Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu a minha história, chegarei medo do futuro, e a solidão em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Novamente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Há muitos anos atrás, quando eu coloquei essa música para iniciar uma homilia, eu fiquei meio na dúvida se, quem sabe, algumas pessoas ficariam escandalizadas por ter uma música que não é litúrgica e colocar como inspiração, mas eu coloquei, haja vista, a história desta música. O autor desta música perdeu a sua irmã morreu, e ele escreveu então essa música para ela como que uma declaração, né? Não sei por que você se foi, você marcou a minha história, fica até com medo do futuro, e a solidão agora aperta, né? Aflora no meu peito. Aí ele diz, e eu gostava tanto de você. Sempre que eu escuto essa música, ao mesmo tempo eu lembro, e como padre, quase toda semana eu faço celebração de corpo presente, e é muito comum ver pessoas muito desesperadas na hora do enterro e fazendo declarações, né? Eu te amava tanto, eu gostava tanto. É ver quando eu deixo a palavra em aberto. E muitas vezes até me questiono, mas será que quando estava vivo a pessoa manifestava isso, né? Aquela música da Ana Vilela chama atenção para isso, abrace enquanto estão aqui. Mas não só abraçar, porque uma forma de abraçar, o coração também precisa ser abraçado. O corpo precisa do abraço, do afeto, mas o coração também. E a única forma de abraçar o coração é dizendo ao outro o quanto o outro é importante. É importantíssimo isso. Nós não podemos dar como subentendido, ele sabe que eu amo. Não adianta depois que partir dizer que eu gostava tanto de você. Tem que dizer, tem que atualizar isso, colocar no presente. E eu gosto tanto de você. E por que eu trouxe isso agora? Porque eu já falei dessa música aqui numa outra celebração, mas sempre tem gente nova. Toda primeira segunda-feira do mês eu vou lá na minha terra fazer uma missa carismática, mais de 1000 pessoas, né? É para matar a saudade deles e a minha também. E quando eu cantei pela primeira vez esta música, na missa que eu fazia toda semana lá na minha paróquia, uma senhora bem velhinha chegou para mim e disse, padre, eu já sou católica desde criança, mas hoje quando o senhor falou isso, de dizer ao próximo, às pessoas, o quanto elas são importantes, me tocou profundamente, porque eu, pela minha criação muito rígida, padre, eu não digo para os meus filhos, para os meus netos. Aí depois disso, sempre que ela passava por mim, toda velhinha lá, ela cantava, gostava tanto. Não, aí eu pedi para atualizar, daí ela cantava para mim, eu gosto tanto de você. Aí agora no último mês, quando eu fui lá em Florianópolis, me disseram que ela tinha dado um AVC. Aí fui visitá-la. E a filha falou, padre, certamente ela não vai lembrar, ela não reconhece ninguém. E ela fica muito deprimida no canto, não reage, não fala nada. E quando eu cheguei lá, assim que ela me viu, eu fiquei muito emocionado, porque ela cantou, ela olhou, abriu os olhos e disse, gostava tanto de você. E eu disse, nossa, como uma palavra pode marcar a vida de uma pessoa. E hoje à tarde alguém também veio dar um testemunho que me tocou profundamente, alguém que está participando conosco há um ano, e dizia cheia de alegria, que durante uns 7 anos, se eu bem me lembro, ficou com uma depressão muito forte, assim, ou seja, a vida parou, porque ela perdeu o grande amor da vida dela, o esposo, casado há 25 anos, e os dois tinham uma cumplicidade, um vivia para o outro, se amavam profundamente. E depois de 3 meses na UTI, ele partiu, e desde a partida, durante 7 anos, a sua vida foi totalmente paralisada. Ela não conseguiu mais, não tinha mais alegria de viver, ficava em pura tristeza.
Há um ano aqui chegou, começou a participar, fez cerco de Jericó, e ainda para ajudar tem hepatite C, desde os 10 anos, aí se cuida, se trata, estava temerosa que tivesse que tomar um coquetel a partir de um certo momento, e tem pedido muito nas missas esta graça, e hoje ela veio dar o testemunho que, cheia de alegria, disse que não tinha coragem de vir falar comigo, tinha uma certa vergonha, né? A figura do padre às vezes impõe isso, né? Não era para ser, infelizmente, né? Mas às vezes acontece. Ela veio dizer cheia de alegria, que fez os exames e as taxas baixaram todas, não vai ser mais preciso tomar esse coquetel. Mas mais do que isso, ela falou que no dia 8 de março, naquela missa das mulheres que aqui teve, eu falava recentemente que às vezes Deus tira um bem maior e algo que vai na nossa contramão, algo que dá errado. Se dá errado, lá na frente Deus tira um bem maior. E foi o que aconteceu. Este que faltou Rosa, não chegou Rosa onde ela estava. Mas aí eu pedi para o músico, não sei quem era o músico no dia, disse, olha, canta uma música bem bonita em homenagem às mulheres. E aí, por incrível que pareça, ele puxou aquela música Eu Tenho Tanto Para Te Falar. E ela disse-me que essa música, quando ela escutava, ela chorava profundamente, porque era a música da vida dos dois, né? E por incrível que pareça, naquele dia, naquele momento, ela foi tocada pelo Espírito Santo e ela reviveu. Ela saiu daqui e foi para casa cantando essa música, a ponto da vizinha achar que ela estava dando um ataque de tanto que cantava a música em casa. E de lá para cá voltou à vida, hoje faz dança, é alegre, feliz, participante, meu Deus. E eu dizia, olha só, eu estou aqui, vai fazer 4 anos, só pelo teu testemunho já valeu a pena todas as missas toda quarta-feira. Mas eu tenho certeza que outras pessoas também contam seu testemunho, né? É interessante que muitas pessoas vêm pedir orientação, vêm falar do seu problema e são muito poucas as que vêm dizer depois a bênção. É necessário partilhar também a bênção para confirmar que a gente está fazendo a coisa certa, que está no caminho certo. E até para a gente louvar a Deus e dizer, nossa, realmente, Deus continua vivo. Esta presença de Deus, que a gente procura vivenciar toda quarta-feira aqui, é para isso, é para devolver a vida às pessoas. Para resgatar a esperança. Isso não tem preço. Resgatar a esperança de um ser humano, resgatar a vida, o sabor da vida, dar significado a uma perda tão significativa, tão importante, né? Como perder uma pessoa que você ama e mesmo assim a presença de Deus gerar em ti essa esperança de recomeçar e de voltar a viver, voltar a ter prazer, resgatar o eu que tinha, quem sabe, falecido, né? Ressurreição. A presença de Deus gera em nós ressurreição. Nós estamos na semana da sabedoria. Para você entender, todo domingo tem a missa, né? A missa dominical, como chamamos, né? A liturgia do domingo, ela tem sempre uma virtude que é meditada na homilia do padre, nessa conversa familiar, e ela é como que o dever de casa, uma virtude a ser vivida naquela semana. Quem veio à missa domingo, a virtude foi sabedoria, então nós estamos na semana da sabedoria. E o evangelho do domingo foi, por incrível que pareça, foi o mesmo de hoje. Jesus compara essa presença de Deus que resgatou a vida desta pessoa, que resgatou aquela senhora que está lá com AVC, a ponto de ser tão forte a presença de Deus, mesmo na enfermidade, sem reconhecer ninguém, ela reconhece aquele que um dia foi palavra de Deus para ela, foi força de Deus, e resgata essa capacidade de dizer, eu gosto tanto de você. Nós podemos cantar isso para a vida. Essa senhora que veio já tarde aqui, certamente ela podia cantar, eu gostava tanto de você, para a vida, né? Gostava tanto da vida, agora não gosto mais. Hoje ela pode cantar de novo com a gente, e eu gosto tanto de você, vida, a vida. Podemos cantar para Deus também, Deus, eu gosto tanto de você. Eu dizia domingo, dá vontade de pegar a bochecha de Deus semana passada, né? Tanto que a gente deve gostar de Deus, como a gente pega a criança ali pequenininha e dá vontade de esmagar. Deus é tão querido, né? Com a gente, que dá vontade de fazer isso também com Ele, né? Então a espiritualidade, essa vivência do reino, ela vai resgatando em nós esse gosto pela vida, este gosto pelo ser humano. Então, de uma maneira muito leve, Jesus compara o reino de Deus com algo que brilha, ou seja, algo que tem luz, é um tesouro. Esse tesouro se chama Jesus Cristo, eu falava no sábado, no domingo, e a pérola preciosa que também tem brilho é o Evangelho, é a palavra. O Evangelho, segundo o Papa Francisco fala muito disso, né? Ele contém uma força de alegria. Quando a gente descobre o Evangelho, como passa a ler com o coração aberto, ele tem o poder de provocar alegria no nosso coração. E se você fizer este exercício, vai uma dica, a partir de hoje,
sempre antes de dormir ou de manhã cedo, leia um pedacinho do Evangelho. O Evangelho de Jesus são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem gente que pergunta como é que eu leio a Bíblia. Eu leio os 4 Evangelhos que já está muito bom. Tem até os 4 Evangelhos somente em livro, né? Que vem das livrarias católicas. Então, lendo um pedacinho do Evangelho, assim, com essa proposta, esta leveza. Você vai ver que você vai ser tomado por uma alegria, vai começar a ter os insights, vai cair algumas fichas, você vai ter mais gosto pela vida. O Evangelho é um mistério a ser descoberto, é um tesouro realmente. Ali você encontra a palavra que vai explicar a tua vida, vai explicar até mesmo uma situação difícil que porventura você esteja passando, vai dar entendimento nos momentos de perda, vai dar esta capacidade de expressar ao outro teus sentimentos sem esperar nada em troca. Mesmo que você tenha tido uma criação rígida como aquela mulher, mas vai acabar despertando isso, essa força de sair de si e ir ao encontro do outro para abraçar o seu coração pela força do elogio, pela força da palavra, para não desistir do outro mesmo em meio às dificuldades. Evangelho, tesouro precioso. Jesus Cristo, tesouro precioso. Nossa pérola que encanta, que seduz, que faz brilhar e que resgata o sentido de nossa vida. É interessante, Moisés também descobriu isso, descobriu a força de Deus. Deixa bem claro, nós sabemos toda a história, mas hoje foi lido também no livro do Êxodo. Moisés, que foi o líder do povo, que tirou lá do Egito, no Antigo Testamento, lembra? Tinha a missão de levar o povo para a felicidade, a libertação, a terra prometida. Mas como é que ele fez isso? Fazendo a experiência de Deus. E cada vez que ele ia diante de Deus, ele conseguia conversar com Deus. E diz o texto que quando Moisés voltava, o rosto dele estava transfigurado, cheio de luz. Mas, minha gente, é isso que deveria acontecer com todos nós, que penso que acontece. A mulher que esteve aqui hoje à tarde estava com um brilho no rosto, um sorriso especial, porque ela fez a experiência de estar na presença de Deus. Mas eu creio que na quinta-feira, toda quinta-feira de manhã, existe muita luz na saída do governador e por aí, porque a gente vê outros cantos, né? Essas luzes que eu vejo na face de vocês, não porque vocês estão aqui diante de mim, vocês estão diante de Deus. Deus que passa no Santíssimo, esse tesouro precioso, essa luz que está aqui, que se materializa depois na Santa Hóstia, como Jesus falou, isto é o meu corpo. Primeiro ele se dá a nós pela palavra. Você não pode ver a palavra, mas pode ouvir. E está como que semente fecundando o teu coração. Depois esta palavra, que é Jesus Cristo, está escrito na Bíblia, o Verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então Deus pisou esta terra e continua a pisar cada vez que você ouve a sua palavra, cada vez que você se depara com esta pérola preciosa. E mais ainda, então Jesus vem ao nosso encontro, se dá a cada um de nós, se transforma de maneira muito concreta no nosso coração pela palavra, e depois se materializa, ele que é a luz, se materializa então na Eucaristia. Olha que mistério bonito, que a igreja revela, que a igreja conserva desde Jesus, então 2000 anos, até hoje, para te possibilitar este acesso a essa luz especial, para que você também seja transformado, quem sabe no coração, como aquela mulher que eu citei lá de Florianópolis, que foi tocada depois de anos e anos de catolicismo, mas naquele dia ela foi tocada, como que foi fisgada, pescada de uma maneira diferente. Brilho no coração, esse toque, ou brilho na face. As pessoas perceberem, nossa, como é que aquela pessoa está mais feliz? Mas como ela tem tanto problema, como é que ela está feliz? Qual é o segredo dela? É essa força. Qual era o segredo de Moisés? Se colocava diante de Deus, fonte de toda a luz, e saía com o rosto resplandecente, se refletia no olhar, na bondade e na ternura. É o que estamos fazendo nesta noite, minha gente. É o que, se é possível, fazer toda quarta-feira. Nos colocarmos diante de Deus. Eu citei esses 2 testemunhos, a moça de hoje à tarde e essa senhora lá de Florianópolis, para dizer que essa ação diante de Moisés é atual, não foi só lá com Moisés. Você poderia, mas foi com Moisés, foi com Maria, foi com Pedro, com Paulo. Não, é hoje, é atual. Continua a acontecer. Se eu abrisse aqui o microfone, tenho certeza que viria no mínimo 10 pessoas corajosas aqui à frente e dizer, padre, isso aconteceu comigo, esse foi o meu milagre, essa foi a minha transformação, eu estou aqui há 1 ano, 2 anos, estou aqui há 2 meses e já virou o meu vício, eu não consigo mais deixar de vir, porque claro, é a força de Deus que te atrai, que te seduz. Essa igreja
Essa missa tem um poder de atração, como eu sempre digo, e de irradiação. Ela te atrai com a luz de Deus, para que você possa irradiar a luz de Deus, tal como Moisés. É muito gostoso isso, quando a gente se depara, quando a gente descobre que a vida é este tesouro precioso. Aí o cristianismo começa a fazer sentido, ele começa a fazer efeito, provocar efeito em nossa vida, começa a interferir em nossa personalidade, em nosso caráter, começa a determinar a nossa ética, começa a determinar o nosso jeito de se relacionar com as pessoas, com a natureza, com a vida. Uma pessoa, por exemplo, que é corrupta, mentirosa, ela não entendeu o cristianismo e às vezes se diz cristã, evangélica, católica, e às vezes usa até crucifixo, às vezes vai à missa no final de semana, vai num culto, mas se é corrupta, não entendeu o cristianismo. O cristianismo não transformou a sua face, porque se ela é corrupta, ela está deixando um monte de gente passar fome, um monte de gente morrendo nas filas dos hospitais, a violência crescendo. Isso é um pecado mortal. O maior dos pecados que pode existir na face da terra, segundo o Papa Francisco, é a corrupção, porque ela mata tantas pessoas. Então o cristianismo tem que nos transformar por dentro, tem que determinar o que somos e o que nós temos que exercitar o nosso cristianismo. Eu estava pensando esses dias uma boa forma de que não basta ser cristão dentro da igreja, até porque dentro das igrejas católicas e evangélicas tem muito psicopata, muita gente doida, muita gente problemática, que vai como fuga para a igreja. Então tome cuidado. Tem gente que diz, eu vou na igreja para arranjar um marido. Cuidado, que você pode arranjar sarna para se coçar. Não só porque está na igreja é bom. Não, às vezes a igreja é o pior que tem. Então não basta estar dentro da igreja. Falo com sinceridade. É necessário que a igreja, ou seja, o Evangelho, Jesus, entre e mude por dentro. Então não basta ter religiosidade, como eu sempre digo. Tem que ter espiritualidade. Tem que treinar o cristianismo. Tem que exercitar mesmo. Eu estava pensando esses dias, dentro da igreja é muito fácil eu, Padre Valmir, ser espiritualizado, ter Jesus como meu tesouro maior, como meu brilho maior, falar e manifestar, mas no dia a dia que eu tenho que treinar o meu cristianismo, eu fiquei pensando uma boa forma, eu estabeleci como norma de vida, de eu exercitar o meu cristianismo é no trânsito. Porque se você parar para pensar, as virtudes básicas do cristianismo, paciência, tolerância e gentileza, dentre outras, obediência também poderia botar. No trânsito nós somos convidados a exercitar isso o tempo inteiro. É fácil ser paciente dentro da igreja, mas tem gente que até dentro da igreja não consegue ser paciente com outros, esperando a fila do banheiro, ser paciente dentro, e assim vai, com alguém que está trancando o carro. Um dia eu fiz uma missa bonita, maravilhosa, depois vieram me dizer que um cara quase espancou uma velhinha, porque a velhinha botou o carro na frente do dele. Só que ele saiu correndo e ela até chegar no carro demorou mais. E quase foram para as vias de fato. Só não espancou porque tinha gente lá. Veja só, exercer a paciência, às vezes até na igreja é difícil. Mas no trânsito, o outro que está dirigindo mais devagar e você com pressa. Então ter a paciência, isso é uma virtude cristã. Paciência é entender que o funcionamento do outro não é o meu funcionamento. O outro pode ser mais rápido do que eu, pode ser mais devagar do que eu. Então, se eu exercito no trânsito, como é que diz a música, se sou fiel no pouco, também serei fiel nas grandes coisas. Então, eu que estabeleci para exercitar o meu cristianismo, para fortalecer a minha musculatura espiritual, me treinar no trânsito, porque eu não sou nada bom no trânsito, eu sou meio diabólico no trânsito. Eu fiquei pensando, é contradição, então tem que mudar. Então, depois, gentileza. Gentileza não é uma virtude cristã? Com licença. Não fique à vontade, passe à frente. E no trânsito a gente não pode fazer isso também? Dificilmente alguém é gentil no trânsito. Parar para o outro atravessar, no Brasil é tão difícil. Gentileza, o outro pode passar com o carro primeiro do que eu. Como é a importância. A tolerância. Eu tenho um amigo muito santo, eu não era tão convertido ainda, quando eu andava com ele, meu Deus, eu quase morria de tédio. Porque aí passava alguém assim, cortava e xingava e saía correndo, aí levantava a mão e dizia, Jesus está com pressa, vai Jesus, pode ir. Aí ele me falava, não, de repente aquela pessoa passou tão rápida por mim, me cortou porque está com o pai morrendo na UTI, porque está com a mulher em casa para ganhar filho, sei lá o quê. Eu não entendia naquela época, eu já entendo, ele exercitava a arte da gentileza, da tolerância, da paciência. Porque não a obediência? Como é difícil ser obediente hoje.
obedecer às leis. Moisés trouxe para o povo as leis, né? E teve gente que não aceitou as leis. Tem que obedecer essas coisas. Não é lei para oprimir, pelo contrário, para libertar e para proteger. Se parar para pensar nos 10 mandamentos, são presentes de Deus para nós. Se cumprirmos, nós teremos paz. Se encararmos como mera regra de vida normativa, não vai dar certo. Aí não vai ser opressor. Os 10 mandamentos é como as leis de trânsito, né? Existem não para nos oprimir. Eu boto o cinto de segurança, não porque é uma lei, mas porque se eu bater, eu vou estar mais seguro, não é assim? Então, entender a lei de uma forma. Às vezes, aqui nessa entrada, eu vejo gente vindo para a missa. Essa semana ainda vi uma senhora com 3 crianças dentro, em vez de fazer o retorno certinho ali, como manda a lei, ela fez isso. Aí entrou aqui, parou na frente de todo mundo, não olhou para ninguém, para não ver a cara de reprovação de todo mundo, né? E veio bela e formosa para a missa, infringindo a lei, desobediente, né? Então, treinar o nosso cristianismo no meio da pressa, no meio da impaciência, no meio do agito do mundo, para sermos gentis na fila do banco, para sermos gentis, quem é casado no casamento, gentil com o filho, paciente no casamento, tolerante na vida com os amigos, como um todo. Aí sim a gente vai percebendo a grandeza do cristianismo, vai percebendo nossa personalidade, nosso caráter sendo polido, ou melhor ainda, lapidado. Aí vai aparecendo em nós a luz. É o grande testemunho que o mundo precisa, que os cristãos mostrem a sua luz, que os cristãos mostrem a sua bondade, não para aparecer, dizer que são melhores do que os outros, que isso também o mundo não suporta mais, mas pelo contrário, na sua humildade, refletir esta luz de virtudes concretas, gentileza, paciência, bondade, o esforço constante. Não é fácil, claro que não. Eu vou ter que me esforçar um monte para ser melhor no trânsito, vou ter que me esforçar um monte para ser melhor na minha família. Mas é um esforço, é uma luta. Jesus não falou que seria fácil. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Mas é uma cruz que nos leva a uma libertação. É uma cruz que nos leva a refletir a face. É uma cruz que nos leva a ver o outro como alguém a ser acolhido, a ser amado, a ser abraçado, a ser elogiado, a ser exaltado, alguém a ser resgatado, mesmo que ele já tenha perdido a esperança, mesmo que ele já tenha dito não quero mais viver, mesmo que ele não tenha mais razão para viver. Mas o cristianismo é esse tesouro, essa luz que pode sim transformar e fazer com que um rosto que estava machucado, ferido, entristecido, possa voltar a ter as feições de Deus, possa voltar a brilhar, o brilho da esperança, o brilho da luz, possa perceber que as graças de Deus são atuais e possa de novo cantar, mesmo que tenha vindo uma doença tão grave como um AVC, mas lá, na depressão, olhar e dizer, eu gosto tanto de você, que o teu cristianismo não te chame a atenção, te acenda uma luz para fazer isso enquanto é tempo, enquanto estão aqui. Depois que morre, não adianta fazer grandes discursos no velório. O velório acho que é lugar de silêncio, né? De lágrimas, dor. Mas ficar fazendo grandes discursos, ou escândalo em cima do caixão, abraçando a pessoa, dizendo eu quero ir junto, eu quero ir junto, eu quero ir junto, eu quero ir junto. De nada adianta, né? De nada adianta. Se você já fez isso, desculpa, não quero te machucar. Mas é para acordar, não faça nunca mais. Chore sim, sinta sim a perda daquele que vai. Mas não espere ele partir para dizer eu gosto de você. Depois que morre todo mundo vira santo, não é? Então diga hoje à noite já. Não deixa para amanhã também não, porque você pode morrer essa madrugada. É verdade. Essa pessoa pela qual estamos rezando a missa aqui, esse superficial, no domingo estava jogando futebol. Aí sentou, bom, morreu. Olha só, fazendo exercício. Não podia ser um de nós? Poderia ser. Então, não deixa para amanhã não, para não se arrepender. Hoje mesmo. Também não precisa depois, quando eu sair lá, ficar cantando para mim. Eu gosto. Não é para isso que eu estou falando isso. Canta primeiro para a vida. Vamos estabelecer aqui, estou terminando. Não veio para frente porque eu já estou na frente. Tá? Vamos aqui no meio e tal. Terminando então, primeiro cante para a vida, hoje à noite, já. Para a vida. Eu gosto tanto de você, não é gostava. Só se você tiver com uma depressão muito forte, mas mesmo no meio da depressão, arranje forças para dizer para a vida, eu gosto tanto de você. Depois, diga para Deus, eu gosto tanto de você. Aí alguém poderia dizer, mas falar eu gosto, não é legal, a gente tem que dizer eu te amo.
Eu particularmente acho, isso é coisa minha, tá? Não escreva isso, não leve para ninguém. Coisa minha mesmo. Na minha cabeça e na minha boca, dizer eu gosto de você, quando eu digo eu gosto de você para uma pessoa é porque realmente eu gosto. Porque Jesus mandou a gente amar as pessoas, mas Ele não mandou a gente gostar das pessoas. Você é obrigado a amar todo mundo. Amar é garantir o outro o direito de ser feliz, é não prejudicar o outro, mas você não precisa gostar. Então você não gosta daquela pessoa, mas você ama. Né? Não é assim? Essa é fato. Gostar é muito forte. Eu gosto, é empatia, é perceber que aquela pessoa te agrada, ela provoca luz. Então, dizer para a pessoa mesmo em casa, sabia que eu te gosto muito, nem sei se está correto, te gosto. Né? Que bom que a gente se gosta. Não tem problema não, se preocupe com o português. Não, que bom que a gente se tem. Ele fala mesmo, eu gosto de você, fulano. Fulano, amanhã escreva lá no teu Instagram, no teu Facebook, no teu não sei o que lá, publica. Mas melhor mesmo é pegar o telefone, se está longe, dizer, gosto de você. Gosto, você é importante para mim. Você é um espetáculo da natureza. Pensou o marido dizer para a esposa isso, depois de algum tempo, aí a mulher vai ficar até meio assim. Chegar em casa hoje e dizer para ela, gosto de você. Ou até cantar, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. A mulher dizer para o marido hoje, eu gosto de você, marido. Você é um caco, filha da mãe, estopou, Poxa, vai fazer um bem danado. Né? Eu lembro quando a mãe corria atrás de mim para me bater, eu também não prestava, né? Aí eu chegava muito esperto ao mesmo tempo, né? Aí quando ela vinha para bater, eu dizia, eu te amo tanto. Aí ela parava e ela dizia, tu é tão sem vergonha que eu não consigo te bater. Mas é fato, o amor desmonta, o amor derruba os mecanismos de defesa que estão ativados. Quando o outro briga contigo, quando o outro está emburrado, com burro dentro com relação a ti, na verdade ele quer estabelecer o conflito, ele quer te ver irritado, ele quer que você pague na mesma moeda, que você brigue para que o conflito se estabeleça. Agora, quando você faz o que o Cristo ensinou, pagar o mal com o bem, você fica tranquilo, dizendo, você está bravo comigo, mas eu te amo mesmo assim, eu gosto de ti, assim por diante, você desmonta, o outro fica desconcertado, não consegue não. Levar adiante aquela briga, né? Porque o amor ele tem uma força poderosa de derrubar muralhas no coração e devolver as nossas feições com a luz, tal como Moisés na primeira leitura de hoje. Tudo isso é um tesouro precioso, tudo isso é a nossa pérola. Por isso que vem tanta gente aqui na quarta-feira, porque neste campo aqui, olha que bonito esse campo aqui, né? Esse gramado aqui, tem um tesouro precioso. Jesus falou, quem descobre isso, aí abre mão de outras coisas. Com certeza você abre mão para estar aqui hoje do Pilates, você abre mão da aula de dança, quem sabe você abre mão, né, PC da cervejinha, abre mão, deixa para depois, né, dá para fazer isso amanhã, na terça, mas na quarta-feira você abre mão de um monte de coisas, vem correndo do centro, que nem um maluco, não sei o que, com frio, com chuva, com calor, e pega trânsito, chega aqui, não vai na Toca do Urubu, vem pra cá, porque sabe? E se você vai no Maracanã, no São Januário, ou na Toca do Urubu, né? A Ilha do Urubu, né? Na quarta-feira, pode acontecer que você saia de lá arrasado, porque o seu time perdeu. Não é verdade? Aqui não. Você nunca vai sair arrasado, porque aqui você sempre ganha. O seu time sempre ganha, porque o seu time é o time de Jesus. Amém.